os alimentos incidem sobre 13º e férias? Então o juiz condenou o requerido a pagar uma pensão equivalente a 30% do salário. Esses 30% incidem sobre 13º e férias? Bom, o que o STJ já falou sobre o assunto? A base de cálculo da pensão alimentícia fixada sobre percentual do vencimento do alimentante abrange o 13º e o terço constitucional de férias, salvo disposição expressa em contrato. Então, se você faz um acordo em juízo e ninguém fala nada sobre não incidir sobre 13º e férias, a regra é que incide. Tá? Vamos imaginar que lá no acordo, vocês chegaram a um acordo de que o devedor vai pagar uma pensão equivalente a 30% do salário dele. Se não se falou nada sobre excetuar 13º e férias, o STJ entende que incide sobre 13º e férias. Aonde que está isso, professor? Jurisprudência em tese, edição número 65 do STJ. Depois digita no Google lá, jurisprudência em tese, edição número 65 do STJ. Você vai ver o amparo para isso que eu estou falando. Agora, também, as parcelas percebidas pelo executado a título de participação no lucro e resultado de uma empresa integra a base de cálculo de pensão alimentícia quando essa é fixada em percentual dos rendimentos. Mesma coisa, desde que não haja transação ou decisão judicial em sentido contrário. O que você está falando, professor? Bom, às vezes, o executado, aquele que deve a pensão, ele trabalha em uma empresa. E no final do ano, a empresa distribui parte dos seus lucros. A pensão alimentícia incide sobre aquilo que ele receber como antecipação, como parte dos lucros da empresa, salvo se na decisão ou no acordo isso foi expressamente ressalvado. Tá bom? Olha que importante. Às vezes, não se falou nada no acordo sobre incidir ou não incidir nesse tipo de verba. O STJ já disse que se não se falou nada, se não se excetuou expressamente, tá, incide a pensão alimentícia sobre participação no lucro e resultado das empresas. Aonde que está isso, professor? Jurisprudência em tese do STJ, edição número 77, beleza? Pagamento parcial da pensão não impede a prisão. Então, você entrou com pedido de cumprimento de sentença, dizendo que a dívida é de 12 meses. Aí o executado vem lá e paga 6 meses. Esse pagamento parcial não impede a prisão. Jurisprudência em tese do STJ, número 65, tá bom? Outra coisa, quando o filho atinge 18 anos, a pensão é cancelada automaticamente? Pode ser que essa seja a sua dúvida. E o STJ, lá na jurisprudência em tese número 65, já disse expressamente que não. O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade civil está sujeito a uma decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos. Então, imagina, o requerido foi condenado a pagar uma pensão para o filho. Está lá, o filho atingiu a maioridade, e aí o pai simplesmente para de pagar. Pode, tá certo? Não, depende de uma decisão judicial. O juiz precisa exonerar ele dessa obrigação. Se ele parar de pagar, o filho pode executar aquela sentença, pode pedir o cumprimento daquela sentença e o pai pode ser preso. Então, o que eu estou dizendo para você? Jurisprudência em tese, edição número 65 do STJ. Tá? Cancelamento não é automático, depende de uma decisão judicial. Agora, quando que é devido alimentos ao filho maior de 18 anos? A gente sabe que são inúmeras as possibilidades de um filho necessitar de uma pensão mesmo depois dos 18 anos. E aí, mais uma vez, a edição número 65 da jurisprudência em tese do STJ traz a resposta para a gente. É devido alimentos ao filho maior quando comprovada a frequência em curso universitário ou técnico por força da obrigação parental de promover a adequada formação profissional. Então, se o filho está cursando curso superior universitário ou técnico, a pensão continua valendo. E eu sei que agora você deve estar pensando, mas professor, e aquele filho que só reprova, que já está há 8 anos na faculdade, o pai vai ter que continuar pagando por 10, 15 anos a pensão? Bom, aí cada caso concreto é um caso, tá? Se é o caso do filho, por exemplo,
reprovou 1 ano na faculdade, isso não é suficiente para o juiz exonerar o pai da obrigação de pagar alimentos. Tá? Não mostra a desídia do filho. Mas, às vezes, se é aquele filho que já está lá no 10º ano na faculdade, sempre reprovando, analisando o seu caso concreto, pode ser que o juiz exonere ele da obrigação. Se não exonerar, sabe o que vai acabar acontecendo? Um acordo para que o pai continue pagando por mais 1 ou 2 anos para que o filho se esforce e termine a faculdade. Ou o acordo no sentido de que a próxima reprovação do filho vai acarretar o cancelamento da pensão. Eu já fiz diversos acordos, já homologuei diversos acordos nesse sentido. Talvez fique como uma ideia para você, tá bom? Outra dúvida prática muito comum: é necessário atrasar quantas prestações para que eu possa iniciar a execução? Bom, o atraso de apenas uma prestação, de apenas 1 dia de atraso, já é suficiente para você pedir o cumprimento daquela sentença, tá bom? Jurisprudência em tese número 65 do STJ. Então, o pai deveria pagar a pensão todo dia 26 de julho. Chegou hoje, 27 de julho, ele não pagou? Eu já posso entrar com a execução dessa única parcela vencida? Pode. Agora, bom senso sempre, né, meu amigo? Notifica, liga, fala. Às vezes o pai atrasa 1, 2 dias, não tem necessidade de você movimentar a máquina judiciária. Mas se você pode, pode. O atraso de 1 dia, de uma única prestação, já gera o interesse de agir para você entrar com a execução.